Aleluia. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, nós podemos ler: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Pai, obrigado por essa presença, pela tua visitação em nossas vidas. Obrigado, ó Pai Senhor, pela certeza que sem Cristo nós nada podemos fazer, mas também pela grande convicção que há em nosso coração, que tudo podemos dele que nos fortalece. Eu quero te agradecer, Deus, porque você nos amou, e com amor eterno você nos amou, e com atos de benignidade você nos atraiu, Pai. Toda separação e toda inimizade que havia entre nós e você, você nos amou entregando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê deixasse a vida que perece para uma conexão com a eternidade. A nossa vida deixou de ser, ó Pai, um acaso na história e no mundo, para se tornar uma conexão com o teu propósito e com a eternidade, com tudo, mesmo quando nada existia. A nossa vida não é mais nossa, mas a ti damos. Damos porque um dia Cristo morreu por nós, se entregou e também deu a sua própria vida por nós. Por isso não temos mais ela como preciosa. De fato, temos um grande tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque nascemos do teu Espírito, pela fé na tua palavra. Pela graça recebemos aquilo que não poderíamos merecer, mas aquilo que veio por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de uma expressão de adoração e culto, que de forma intencional, racional, Jesus com sua própria vida, foi o sacrifício, e de uma vez por todas aniquilou, e deixou de ser necessário os sacrifícios de animais, porque o verdadeiro Cordeiro Santo, sem pecado e sem mácula, esse Cordeiro foi sim entregue e sacrificado em nosso lugar. E o seu sangue aspergido em nossa cruz, na cruz de Cristo, porque pela morte de um, a morte entrou e todos morreram, mas muito mais pela vida. Por isso que a cruz de Cristo é a nossa cruz. A vida agora está manifesta e disponível em nossas vidas. Nós somos gratos. Somos gratos porque foi com grande amor que fomos amados. Somos gratos porque não somos o acaso, mas somos feituras de Deus. E tivemos o privilégio de ter sido recriado em Cristo Jesus. Por isso, Pai, que as obras serão boas, porque a tua natureza em nós foi restaurada. A essência de um Deus que é amor voltou a habitar no coração humano, e os nossos desígnios estão sendo restaurados por essa presença e essa habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está hoje habitando em meu e no seu coração, meu amado. Os nossos desígnios foram restaurados, mais do que planos e propósitos, você pode viver aquilo pelo qual você foi criado em Deus. Obrigado, gente. Você pode dar uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso? Muito obrigado. E sabe, os nossos desígnios foram restaurados por Deus, quando Ele de novo nos conectou com a eternidade. E é muito importante a gente entender o esforço
e o preço que o próprio Cristo, Deus, o Verbo que se fez carne, Deus encarnado, pagou. Amado, nós estamos acostumados a descartar coisas, porque estamos vivendo um tempo de abundância como humanidade. De fato, a nossa pobreza hoje traz muito mais segurança e dá muito mais condições de vida do que a pobreza de outrora. Nós temos água, nós temos luz, mesmo os mais simples, em sua maioria, têm. Nós vivemos próximos aí dos nossos 70, 80, 90 anos. Já houve um tempo que a expectativa de vida da humanidade era 30, 40. Como também já houve um tempo, logo após aquela desconexão do pecado, onde começou a ser necessário contar os anos da humanidade e da existência humana, porque o homem nunca tem sido criado para a morte, que porque eles ainda estavam muito próximos daquele fogo original, daquele projeto original de Deus, os homens viviam 600, 900 anos. Quanto mais forte do fôlego original nós estivermos, do propósito e da vida original de Deus, mais próximo estaremos da vinda do nosso Redentor. E a sua vinda, amado, vai ser gloriosa. O seu corpo não vai ser mais o mesmo. Não estará mais sujeito às paixões que te envergonham. Não estará mais sujeito às limitações que às vezes nos machucam, que tiram a nossa saúde ou até tiram os nossos amados da nossa convivência. Porque cabe a um homem, ainda nessa dispensação, morrer uma só vez. E como é difícil para a gente lidar com isso. Porque de fato nós somos criados na eternidade e para a eternidade. A disruptura, as esperanças que cessam, não é a programação inicial. E por isso para a gente é tão difícil lidar com algumas situações. E sabe, amado, eu quero que você hoje, acima de tudo, entenda que você foi criado por Deus, feitura de Deus. Esse texto fala de algo que não foi concebido sem a participação manual. Essa palavra feitura, ela fala de um trabalho de um artífice. É como se Deus tivesse, sim, desejado colocar a mão na massa, quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou em você. E talvez por isso que está registrado lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que Ele formou o homem. E Ele faz isso do contexto do pó e do barro. E de alguma forma nós sabemos que fomos moldados nele. Talvez por isso que Davi diz que ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, nós fomos tecidos por Deus. Como se Deus tivesse costurado os tecidos, tivesse dado forma à nossa pele e a tudo. De fato, como não? De fato, Deus fez isso. E Davi diz, esse conhecimento, ele é assombroso. Do mesmo jeito que ele ficava maravilhado, também um temor subia dentro dele. Porque ele sabia que a sua existência sem Deus, ela nem seria possível. E a sua existência, e mesmo depois que Deus a fez possível, agora a existência sem Deus, ela simplesmente não tem sentido algum. E eu quero trazer para você, amado, algumas perspectivas. Primeiro dizer a cada mãe que está aqui, parabéns. Que Deus as abençoe nesse ministério maravilhoso. Estamos vivendo um dia de graça e de favor. Se tem alguma mamãe aí perto de você, dê um sorriso, alguma expressão de carinho. Se tem as futuras mamães também, as que estão desejando, diga para ela, seu dia está chegando, amém? Aleluia. Eu me lembro que uma vez eu me acordei num dia como esse, Dia das Mães, e eu não queria dar para minha mãe algo material. Porque de fato o melhor dela não foi o conforto, a casa, mas foi a educação em Cristo. Minha mãe simplesmente me deu tudo
quando ela perseverou no caminho da educação em Cristo. Quando ela, como aquela mãe que não tinha um lar estruturado e não tinha um lar fundamentado na palavra, ela se inclina para Deus, se inclina para a sua vontade, paga o preço de vencer os conflitos de viver com o marido, que muitas vezes se entregava à bebida, se entregava à prostituição, que muitas vezes não a tratava com a honra devida. E eu me lembro que enquanto nossa casa era uma bagunça, nosso tio Romualdo, meu tio Romualdo, que homem, ele me pegava em casa, ainda existem crianças que precisam disso, gente. Você sabe que existem sobrinhos seus que não sabem o que é uma igreja. E se você ficar esperando que os pais vão e os levem, talvez eles nunca conheçam. Eu chamo você a pagar o preço. Vá até eles. Traga-os para cá. E eu me lembro que tio Romualdo passava em casa, pegava a mim e a minha irmã Carla, às vezes Marília, mas muito mais eu e Carla, que Marília era pequena ainda nessa época. E ele nos levava à igreja. Quando chegava lá, eu encontrava Ana Glória. Ana Glória era uma gaúcha, linda, branca, os cabelos pretos, um cortado curtinho, o olho azul piscina, um sorriso e uma forma de amar que eu encontro hoje em poucos lugares. Uma forma de viver o Evangelho. Quando eu estava na casa daquela mulher, impactante para mim, as poucas vezes que eu pude ter essa oportunidade. E aí tinha pastor Moranguinho. Só pelo nome você já está... Na verdade o seu nome era Artêmio, mas para a gente ele era o pastor Moranguinho. E ele era um negro, grandão, gordão, a voz bem imposta. E ele entrava dentro do departamento infantil e quando ele entrava, o ambiente mudava. Porque ele subia no departamento infantil e ele dava um grito, ele faz: "Ei, gurizada medonha!" E aí ele mexia ali com a gente aqueles 2, 3 minutos no máximo. Era muito rápida a passagem dele, mas era muito marcante. Pela forma como ele vibrava ao nos ver ali. Éramos uma igreja pequena, talvez 70, 80 pessoas, num lugar muito simples. Imagina aí uma casa térrea, com poucos cômodos, adaptada para se tornar uma igreja. E aí nós estávamos lá naquele ambiente. E um dia minha mãe também se conecta a tudo isso. E aí ela começa a pagar o preço de, mesmo não tendo um contexto de uma estrutura familiar firme em Deus, mas de pagar o preço de viver uma vida em Deus. Ela se converte verdadeiramente e ela começa a viver uma vida de busca a Deus. E aquilo foi o início de uma revolução na nossa casa. Agora eu e Carla não precisávamos mais do tio Romualdo para nos levar, mas ainda assim precisávamos dele como uma referência, como até hoje ele é em minha vida. Mas agora já estávamos indo com a nossa mãe. E aquilo que às vezes não era constante, porque tio Romualdo, apesar de nos levar, normalmente era só no domingo, agora nós estávamos com a nossa mãe, de uma forma mais intensa, participando também das outras reuniões e de tudo aquilo que acontecia na igreja local. Demorou-se aí talvez uns 2 ou 3 anos para que o meu pai recebesse um ultimato dela e dissesse: "Eu já não preciso de você para pagar nenhuma conta,
Eu não sei se você percebeu, eu estou pagando todas as contas da casa já faz 2 meses. E no próximo mês, você não tem mais lugar aqui, se você também não quiser viver Cristo. Naquele momento, meu pai tem um choque. Meu avô e minha avó já não apoiavam mais ele, porque meu avô não esteve nem no casamento da minha mãe. Porque dizia, como é que eu não vou para o casamento dela, porque ela é filha de uma mãe separada. Mas ali agora meu avô estava vendo o seu filho talvez se separando. Não por causa da origem, ou por causa que minha mãe era filha de uma mulher separada, mas porque ele não sabia se comportar adequadamente. E naquele momento, já de portas abertas para minha mãe, dando todo o suporte e dando todo o apoio. Meu pai se vê isolado, e aí ele já não tinha o coração dos filhos. Nós almoçávamos em família no Dia das Mães, de um dia como esse. Íamos para a casa da minha avó. Lá tinha uma mesa linda de madeira, gigante, cabíamos quase todos nós. Ficávamos os adultos lá, primeiro todo mundo se reunia ao redor da mesa, os adultos todos depois sentavam para comer e as crianças iam para uma mesa grande também, redonda, que tinha na cozinha, daquelas maravilhosas que a criança gosta, que a parte do meio fica rodando, né? E aí sempre quando minha irmã ia tentar pegar alguma coisa, eu girava para tirar da frente dela. E eu me lembro que uma vez nesse lugar, me perguntaram o que é que eu queria ser quando crescer. Se eu queria ser um médico, se eu queria ser um advogado. E a minha resposta pura e simples era, eu não tenho a mínima ideia, eu sou só uma criança. Era assim que eu pensava. E de uma maneira muito natural eu respondi para eles, eu não sei o que eu quero ser como crescer, mas uma coisa eu sei, eu não quero ser como meu pai. Eu quero ser como meu tio Romualdo. Porque era referência de Cristo. E mesmo muito novo eu já sabia que Cristo era tudo. Mesmo muito novo eu já sabia que aquela vida era a melhor. De alguma forma, aquilo que minha mãe tinha marcado em meu coração fazia com que tudo aquilo que o mundo tinha como maravilhoso, para mim eu já tinha aquilo como ânsia de vômito. Eu me lembro que os sons altos e perturbadores das festas em família me incomodavam, porque eu queria ouvir os louvores. Eu me lembro que aquele ambiente da bebida e de todas as coisas não me faziam bem. Eu já tinha um temor dentro de mim, que eu não tinha escolhido, mas que tinha sido plantado pela minha mãe. Tinha sido plantado pelo meu tio. Tinha sido plantado pelos irmãos da igreja. Por aquelas pessoas que me ensinavam na escola dominical. Tinha sido plantados pelo pastor Moranguinho, que entrava gritando e me chamava de garotada medonha. Tinha sido plantado pelo aquele olhar, que olhar, de pastor Ana Glória, que nos acolhia e nos abraçava. E que beijava a nossa testa quando nos encontrava. Existia algo dentro de mim que dizia que a minha vida não era aquela. O Espírito Santo já era muito claro em dizer para mim que aquilo que meu tio vivia, mesmo ele sendo naquele momento único da família, era tudo aquilo que a gente precisava. E aí num dia como esse eu acordo e digo, eu preciso dar um presente à minha mãe diferente. E naquele dia Deus me deu uma música. A música diz, mãe, saiba que o meu coração é cheio de gratidão. O teu amor não existe igual. Ele é incondicional, ele é paciente, ele é leal. Mãe, você me deu tudo, porque ela me trouxe Cristo. Você me instruiu em graça, me instruiu em paz. Você é o meu exemplo de amor. E Deus me trouxe essa música de manhã.
E eu acordei, peguei o violão, fui para a cabeceira do quarto dela. Eu acho que eu não devia ter feito aquilo. E aí eu peguei o violão e cantei para ela a primeira vez essa música. Depois nunca mais ela foi fazer uma palestra para uns encontros de casais sozinha. Eu sempre tinha que estar lá com o violão para cantar para ela. Mas eu me lembro que essa música também marcou a nossa história de gratidão em relação à nossa mãe. Ao esforço e ao sacrifício dela por pagar o preço, que mais tarde também resgatou o meu pai. Meu pai, quando recebeu o ultimato, ele estava isolado e constrangido. Eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que o amor de Deus constrange. Tem gente que vem apaixonado por Jesus, porque se encanta pela palavra e se encanta pelo propósito. Tem alguns que vêm, infelizmente, em meio à enfermidade, à doença ou às necessidades, porque reconhece que não vão dar conta da vida só. Outros, como o meu pai, até estava dando conta da vida, até mais do que devia. Mas é constrangido por um amor que é inefável, que é infalível. E por mais que ele ainda vivesse uma vida mundana, ele sabia que se ele se afastasse de tudo aquilo, de mim, da minha mãe, das minhas irmãs, para continuar vivendo os prazeres que ele estava vivendo, não ia levar ele a lugar nenhum. E quando ele se vê na iminência daquilo, ele vai para a igreja. Ele já estava indo antes, porque Dia das Mães, às vezes o departamento infantil faz alguma coisa, Dia dos Pais, aí tinha as peças. Normalmente a igreja era muito pequena, então todo mundo participava, então eu estava quase que em todas, minhas irmãs também. Então ele ia lá para privilegiar esses pequenos momentos. E aí, graças a Deus, ele entrega a vida para Jesus, começa um discipulado. Agora o meu pai que gritava, que chegava em casa às vezes bêbado, que eu ouvia os sons do grito da minha mãe, era um homem quieto, silencioso, que recebia um amigo chamado Moisés, que ia lá pelo menos uma vez por semana, às vezes mais, abria a Bíblia com ele e ficava horas e horas estudando a palavra e meditando nela. E aí, como criança, eu sentava naquela mesa, aquela mesa da igreja, partindo o pão de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos, como a Bíblia diz que tem que ser. E aí agora a mesa da minha casa era a mesa da perseverança. De um homem cristão, perseverando por um homem que tinha acabado de nascer de novo, que ainda era crente carnal. E precisava ter sua mente renovada. E eu, como criança, ficava ali do lado. E por mais que não fosse com a Bíblia na linguagem de hoje, fosse com a Bíblia na linguagem tradicional, por mais que fosse feito para um adulto tudo aquilo que estava sendo ministrado para o meu pai, existe algo que Timóteo ouviu de Paulo, que é: nunca deixe que ninguém despreze a tua mocidade. E eu era só uma criança, mas eu amava Deus de todo o meu coração. E eu já entendi o que Deus estava fazendo na minha casa. Então minha mãe brigava comigo para dormir e para ir para a cama, porque no outro dia eu tinha escola. Mas eu queria ficar na mesa para ouvir aquelas palavras, para aprender aqueles princípios, para aprender aqueles conceitos. Eu tinha fome, tinha sede de Deus. E sabe, amado, essa história não é só minha. Essa é a história de muitas pessoas. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Atos 16, no versículo 1. Ele vai dizer: chegou também a Derbe e a Listra, Paulo, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai de grego, mais com pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era um grego.
Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos, para os que as observassem, as decisões tomadas dos apóstolos e dos presbíteros em Jerusalém. E assim, as igrejas foram fortalecidas na fé. Dia a dia, aumentavam em número. E aí eu quero que você entenda algo, amado, e que você se posicione nisso. Estamos diante de Timóteo. E aí agora Paulo observa aquele menino. E Paulo, quando ele vai passar as decisões e os fundamentos que os discípulos estavam estabelecendo para o início de uma igreja que estava se formando, Paulo olha e faz: eu preciso desse menino. E aquilo que Paulo escuta acerca daquela criança, daquele jovem, daquele rapaz, faz com que ele se interesse para que aquele rapaz o acompanhasse e se tornasse o fundamento daquilo que as igrejas iriam estar vivendo. Aquele jovem agora está em um ambiente maduro, em um ambiente de decisões, em um ambiente onde decisões precisam ser transvisionadas e repassadas. Ele é só um jovem cujo um bom testemunho foi dado, mas ele não é um jovem perfeito. Ele não nasceu no ambiente perfeito. Ele não está com tudo a seu favor. Ele tinha e era filho de uma judia crente, mas seu pai era grego. E aí a gente começa a ver os conflitos e aquilo que muitas vezes a vida pode estar nos trazendo. E aí nós precisamos da sabedoria de Deus. Por quê? Porque em 2 Timóteo, você pode abrir, no capítulo 1. Versículo 3 diz: eu dou graças a Deus, ao quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar eu lembro de ti nas minhas orações. Agora Paulo está escrevendo a esse jovem, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Agora Paulo está lembrando que esse era um jovem quebrantado. Estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Aí Paulo agora começa a ver um jovem quebrantado de coração, cuja fé não tinha fingimento. E ele diz: a mesma que, diga comigo, primeiramente, habitou em sua volóide e na sua mãe, Eunice. E estou certo que também em ti. E Paulo consegue ver que aquilo que Eunice e Lóide viviam tinha sido impresso no coração daquela criança. Mais do que isso, o coração dela ardia por aquilo, ao ponto de, com lágrimas e com quebrantamento, ele viver a fé. Ele não só vivia a fé de uma forma casual, ele vivia a fé de uma forma tão intensa, ao ponto de a fé não somente movê-lo, mas comovê-lo. Timóteo era um homem forjado em um lar cristão, não perfeito, mas um lar cristão, cujo temor da avó e da mãe entra no coração, e ele precisa, inclusive, criar marcas de ruptura com o seu pai natural. E por isso Paulo chama ele para a circuncisão, porque Paulo estava vivendo um caos teológico também com a própria igreja e com os irmãos de Jerusalém. E aí agora Paulo, que era o apóstolo dos gentios, que brigava para que ninguém precisasse circuncidar em alguns contextos, porque ele falava que a circuncisão era Cristo. Agora Paulo, que estava lá dentro da igreja estabelecendo os fundamentos, ele pega e traz um menino caótico, de uma casa dividida, cuja mãe trabalha o judaísmo e conhece Cristo, e agora é uma judia convertida, cuja fé está impressa em seu coração e pode ser vista, cuja avó também vem e traz toda essa raiz, mas cujo um pai ainda é grego, e um grego conhecido,
e importante, de alguma forma, talvez até resistente à igreja. Por quê? Porque a igreja sabia quem era o pai de Timóteo. E aí Paulo cria uma marca no corpo daquele homem, de disruptura, e traz a marca de aceitação, para que ele pudesse ter trânsito e acesso a isso. Mas olha que visão, Pai, deu para Paulo. Olha que visão Deus deu para Paulo. Deus não disse: rapaz, vai ser difícil para você. Já está sendo difícil você falar desse negócio de evangelho para os gentios. Já está sendo difícil você falar desse negócio que é para o mundo inteiro, que não é só para os judeus. Aí agora tu vai pegar um filho de um grego, igual o tamanho da confusão. E nós precisamos entender o contexto histórico, né? Onde Grécia e Roma, Grécia, a antiga forma de viver, a antiga forma de pensar, um monte de Deus, um monte de idolatria. E agora vem Roma, que começa a ser confrontada pelo Evangelho. E aí eu já estou tendo que confrontar Roma e o Império e tudo aquilo que precisa ser confrontado. Aí eu vou também pegar essa carga etária, essa herança grega toda, e vou trazer para perto. No meio de todo esse contexto, Paulo não estava vendo essas coisas. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E sabe, amado, antes disso, esse mesmo texto também vai dizer que quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos pela carne, mas nós não o conhecemos mais desse modo. Nós agora conhecemos pelo Espírito. E a ninguém devemos discernir sem ser pelo Espírito. Então não importava o contexto daquilo que Paulo via de uma casa, de um pai grego, de uma mulher que está ensinando um filho, mas que não tem o apoio pleno do pai. Não importava nada daquilo. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela igreja metodista, lá em Campina Grande, naquela casinha pequena, não importava quem eram os meus pais, aquelas pessoas me amaram de todo o coração. E como igreja nós precisamos entender o papel que nós temos, porque o filho do traficante não precisa ser traficante, ele pode ser salvo em Deus. Porque o filho do político corrupto não precisa pagar os preços da corrupção do pai e se isolar da sociedade. Ele pode ser acolhido e amado para viver uma vida íntegra sem corrupção alguma, porque vai viver a santidade do Deus vivo. Nós precisamos nos posicionar, amado, por quê? Porque o filho do homem violento pode ser manso, terno em seu coração. O filho do homem que bate pode ser quebrantado e pode chorar lágrimas por aquele que sofre e apanha. Por quê? Porque existe uma igreja viva, que somos eu e você, que estamos de braço aberto, a não discernir pessoas pela sua origem natural, mas saber que todos fomos criados por Deus, somos feituras da mão de Deus, e podemos ser recriados em Cristo Jesus, para que a nossa natureza e o nosso desígnio seja salvo. Existe uma conexão na eternidade. Nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. E porque estávamos nele, amado, já existe uma história e boas obras que Ele separou para que cada ser humano viva. Ele só precisa de Cristo. Ele só precisa de encontrar aquele que enche todas as coisas. E que faz isso através da sua igreja. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Diga comigo. A plenitude daquele que enche todas as coisas. E eu e você agora estamos vendo esse homem que tinha uma fé, tinha uma mãe. E Paulo ele vai falar de coisas muito grandes e extraordinárias. Ele diz: essa fé habitou primeiro em tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e também habita em você. Paulo traz isso, e traz isso como algo que agora habita, que faz parte da vida e da identidade daquele jovem. Eu não sei se você sabe disso, mas Paulo via fé e via amor na vida das pessoas. E eu não sei o que é que você tem visto, mas Paulo, ele procurava ver fé e amor para se relacionar. Paulo dizia: eu vendo a fé e o amor que há em vocês, aí ele vai se posicionar em oração.
Você vai ver isso em Colossenses, você vai ver isso em Efésios, você vai ver isso em várias cartas. Ele dizendo, porque eu vendo a fé, diga comigo, vendo a fé. Porque a fé, meu amado, é a certeza das coisas que não se veem, mas ela tem uma força e uma materialidade, você pode ter certeza disso. Não é porque a fé é a certeza do que você não vê, que ela não tem força material. Inclusive, Jesus dizia, se você crê em seu coração, você vai falar com o monte e o monte vai sair do lugar. Então, a matéria e a materialidade da fé é algo consistente. Jesus disse, tende fé em Deus, se crede com teu que você vai falar, que crede no seu coração e que vai acontecer, conforme você faz, você vai falar com o monte e ele vai sair do lugar. Não é porque a fé é certeza do que eu não enxergo, do que eu não vejo, que ela não tem força de materialização. Ela não tem força de interagir com a vida e com o mundo. Pelo contrário, a fé deve ser vista e percebida. Ao ponto de Pedro dizer, me mostre sua fé sem obras, porque eu vou pegar as minhas obras e vou te mostrar a minha fé. Então a fé, ela realiza, ela cria coisas no mundo natural. Então, meu amado, eu chamo você uma vida de realização em Deus. Eu chamo a você uma vida no Espírito. Eu chamo uma vida para você em Deus. Você pode agora ir para o capítulo 3, no versículo 15. No versículo 15 ele vai dizer, desde a infância sabes as letras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo, tu porém, no 14, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes. Uau, olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele poderia pegar agora como um grande apóstolo e como um grande homem de Deus que estava tocando toda a Ásia, estava tocando tocando várias cidades, um contexto de território extenso e vasto, transitando por mares maravilhosos de água azul turquesa, que eu e Rafael tivemos o privilégio de ir o ano passado. E sabe, amado, Paulo poderia olhar para si mesmo, ver aquele jovem e vendo as feituras, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava posicionado, a importância que ele tinha para a igreja, e ele poderia falar de si mesmo. Mas ele não faz isso. Ele faz, ei rapaz, deixa eu te lembrar de algo, você desde pequeno está nisso, por causa da Lloyd. Você desde pequeno está nisso, por causa da Eunice. Você desde pequeno tem essa fé impressa em seu coração. Você desde pequeno, você aprendeu essas escrituras que tem essa força, essa capacidade. E eu peço que você nunca se esqueça das escrituras e nunca se esqueça de quem você aprendeu. Uau! E aí, mãe, que teu filho possa dizer isso. Que os homens de Deus que se relacionem com os seus filhos no futuro possam dizer isso. Eu tenho uma parte de colaboração na sua vida, meu filho, mas eu conheço a tua essência, eu conheço a tua mãe, eu conheço de quem você aprendeu. E eu reconheço isso e peço que você reconheça isso também. Você já pensou quando Bela foi uma menina cheia do Espírito? Andando em sinais, prodígios e maravilha. Quando a gente quiser fazer um grande impacto evangelístico em algum lugar do mundo, e a gente precisar de uma pessoa que foi ungida por Deus para isso, a gente poder dizer, vem Bela, trabalhar as estruturas que o reino e a igreja construiu para você, mas venha dar naquela mesma unção que estava na mesa da sua casa quando sua mãe lia a Bíblia. Venha dar naquele mesmo amor que Felipe tinha, que quando João Duís estava no hospital, e todo mundo estava com medo do Covid, ele tinha um violão, uma fé e uma voz. O mundo precisa de mim e de você, amado. Mas deixa eu te dizer algo, nossos filhos também. Nossos filhos precisam desse firme fundamento. A igreja de hoje, mas também a igreja daqui a 10, 15 anos, vai precisar de homens e mulheres maduras. Que o pastor dela não precisa ensinar tudo, porque já existe uma fé e um fundamento colocado pelos pais. Que o pastor vai ensinar o ministério e o ofício, mas a palavra, o amor e a fé já vai estar no coração dessas crianças.
E eles não vão precisar aprender tudo do zero, como alguns que entram mais tarde. Eles já vão ter a boa palavra e a semente e a pureza em seu coração. Amado, eu não cresci em um ambiente puro, mas eu casei com uma mulher que cresceu em um ambiente puro. E é constrangedor a pureza de Rafaela, para mim. E como eu sei que isso seria diferente se eu também tivesse nascido em um ambiente assim. Como eu sei que seria mais fácil em minha carne, na luta contra o espírito. E como seria mais fácil para o meu espírito, que luta contra a minha carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que porventura não se faça o que é do seu querer. É o desejo, é a vontade dos teus filhos que estão em jogo. É a vontade daqueles que você tem criado. É a vontade dos seus sobrinhos. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Existe uma coisa que nós chamamos de autonomia, que é a capacidade que nós temos para fazer e realizar coisas. A autonomia de um veículo determina até onde ele pode chegar sem ter que parar para se reabastecer. E aí, se ele não reabastece, ele tem aquilo que nós chamamos de pane seca. E para que seus filhos e os nossos filhos não entrem em pane, nós precisamos trabalhar a autonomia deles. Por quê? Porque o desejo deles de se mover, de realizar, de alcançar, de ir mais longe, vai depender do nível de autonomia deles. Hoje nós temos carros que normalmente andam 350, 400 quilômetros, é isso que normalmente um carro faz. Mas os carros híbridos hoje já estão chegando a 1.500, 2.000 quilômetros de autonomia. Isso quer dizer, meu amado, é um nível de alcance completamente diferente. Porque a estrutura foi trabalhada e planejada também de uma forma diferente. Existe um nível de eficiência energética maior que está sendo alcançada. E quando você trabalha a estrutura do seu filho para que ele tenha fé e amor em seu coração, ele vai ser mais eficiente no futuro e vai ser mais livre e autônomo do que os outros que não tiveram essa base. Todo homem, toda criança instruído no Evangelho com fé e com amor, ele carrega uma essência diferente e por isso ele tem uma autonomia diferente também para se relacionar com a vida. E não despreze a doutrina de Cristo, não despreze a salvação, porque você, como qualquer homem, você é feitura de Deus. Mas se você não tivesse sido recriado em Cristo Jesus, as boas obras não estariam disponíveis para você. E se você quiser ter autonomia para a sua casa, você precisa trabalhar Cristo em sua casa. Porque os pilares da autonomia da nossa casa dependem de Cristo. O seu filho vai ter mais ou menos autonomia, dependendo do quão cheio de Deus ele é. Eu me lembro que teve um tempo que Arthur, mesmo sendo muito novo, não se constrange, meu filho, se era só uma criança. Tinha ali seus 2, 3 anos, eu acho. Acho que estaria ali entre 2, 3, não tinha nem 4 anos ainda. E Arthur, muito novo, ali com 1, com 2 anos, ele começou a já mostrar coisas minhas que ele carregava dentro dele. Eu, quando era pequeno, se eu ficasse com raiva, eu bufava de raiva. E se eu não batesse em quem estivesse me fazendo raiva, eu ficava frustrado. E eu me lembro que Arthur sentado num rack, preto e branco, que nós tínhamos lá na nossa casa de laca. E ele gostou e aprendeu que a porta andava para um lado e para o outro. E aí ele só engateava, ele era um bebê ainda. E ele engateando, ele empurrava a portinha daquele rack para um lado e para o outro. E aí depois ele viu que se empurrasse com força, ela fazia pá! Tudo que uma mãe quer, uma porta batendo dentro de casa, amém? Tudo. E aí ele sentava naquele rack, pá, pá, pá. Rafaela fazia, Arthur. Ele olhava para ela e fazia, menino, engateando, rosnando para minha esposa dentro da minha casa. Qualquer coisa parecida com a sua, pura coincidência, amém? E aí, depois de um tempo, ele começou a desafiar a Rafaela mesmo em outras situações. E quando eu vi, Arthur, um tapa no rosto de a Rafaela chegando para mim e disse, rapaz, ele já me bateu 3 vezes essa semana. Eu fiz, deixe ele. Ele só vai fazer uma vez na minha frente.
E aí a gente estava para entrar no elevador, ela contrariou ele, pá! Naquela hora eu peguei ele do braço dela, fez, agora dançou. Arranquei ele do braço dela, disse, vamos para o banheiro agora, tira a roupa. E ele olhava para mim e dizia, pai, o que foi, o que é que aconteceu? Tira a roupa. E eu dei uma surra nele, chorou eu, ele e Rafa. Mas nunca mais ele bateu nela. Mas era muito claro que ele tinha medo de mim como pai. E por isso ele se controlou em relação a Rafaela, mas ele continuava dando esses mesmos sinais de ira em outras situações. E aí um dia eu estava em casa dizendo, Deus, não, ele está controlado porque está apanhando. Mas eu não vou conseguir bater nesse menino até 18, 19, 20 anos de idade. E eu não quero que ele apanhe da vida. Eu quero que ele aprenda a mansidão. Eu quero que ele aprenda o domínio próprio, conforme a tua palavra fala. E Deus diz, mas isso é fruto do meu Espírito. E ele ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E eu passo 30 dias, amado, sentando e colocando o Arthur todos os dias na cama, antes de dormir. Dizendo quem era o Espírito Santo, que ele era uma pessoa. Aí ele dizia, mas eu não vejo ele. Diz, mas é uma pessoa e você não vai ver mesmo, porque ele é espírito. Aí lá vou eu explicar para um menino de 3 anos de idade o que é espírito. Mas você pode falar com ele, você pode trabalhar a sua imaginação e falar, e fique tranquilo que ele vai lhe responder. E eu comecei a pedir para que ele interagisse com o Espírito Santo, a ele orar para que o Espírito Santo entrasse na vida dele, que fizesse parte do caminho dele. E fui ensinando o Arthur sobre a pessoa do Espírito Santo, o papel dela. Arthur teve as aulas do Rema sobre fruto do Espírito, teve aula do Rema sobre dons do Espírito Santo dentro da minha casa. Você que não fez o Rema ainda não sabe o que meu filho sabe. O pastor de Arthur não vai precisar ensinar a ele essas coisas. Você entende isso? E aí a gente passando esse contexto, Arthur é batizado no Espírito Santo e parecia mágica, amado. O menino recebe o batismo no Espírito Santo num dia, no outro dia ele é outra criança. E agora a gente está em casa com os jovens da igreja se reunindo e orando, e ele passava com a mão levantada assim. A gente lá na praia, piscina, com tudo no entorno dele. E a gente é reunião de oração, e em vez de Arthur tá brincando na piscina, Arthur querendo estar onde? Na reunião de oração. Inclusive, Luciana lá nos ensinou sobre o fruto do Espírito, ela vai lembrar disso. Arthur, tamanho de nada, você lembra desse, quando a gente foi para a praia junto? Os jovens da igreja, a liderança toda, levamos Luciana para nos dar uma palavra, foi maravilhosa a palavra que ela nos trouxe. Talvez eu acho que Beth e Sabrina deviam estar conosco. Quando a gente desceu para a praia, vocês estavam nesse evento? E eu me lembro, amado, fazia pouco tempo que Arthur tinha sido batizado no Espírito Santo. E aquele menino com aquela casa cheia de coisas para fazer. Enquanto nós estávamos orando, estava ali no nosso meio, de mão levantada, passando no nosso meio e andando para um lado e para o outro, orando em línguas. Já com um comportamento e um temperamento completamente diferente. Porque fé e amor se vê. A presença do Espírito Santo é notória na vida de qualquer pessoa, mesmo sendo nova como criança. E eu e você precisamos entender isso, porque ele diz assim, tu permaneces naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabe as letras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a educação na justiça. Diga comigo, para a educação na justiça. E eu quero te passar um conceito de educação na justiça. Flóscalo da Nóbrega, um jurista paraibano, diz que justiça é dar ao outro o que lhe é por direito. E.W. Kenyon vai dizer que justiça é o homem estar na posição que Deus colocou que ele estivesse, ausente de culpa, de condenação, mas apto e frutífero para se relacionar com Deus como se ele nunca tivesse errado, porque ele foi restaurado pela justiça de Deus, para que ele possa produzir exatamente aquilo que Deus o chamou para fazer. Você pode ver isso nos os dois tipos de justiça no livro dele. Eu acho que é esse, né, pastor? O título. E ele vai ensinar isso para a gente. Então, a educação da justiça, meu amado, é quando o seu filho é educado no lugar que ele tem que estar. É quando ele está educado ausente da consciência do pecado, da separação com Deus, mas consciente de uma conexão divina que ele vive com Deus.
Consciente do amor, consciente da graça, consciente da pessoa do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Quando a mocidade dele não é desprezada, e quando você em casa acredita, e quando você em casa recebe as orações dele. Eu não sei se você já fez isso, mas às vezes quando eu estou doente, eu peço para que os meus filhos orem por mim. Porque eu acredito na unção e na graça que eles carregam. Eu não sei se você já viveu isso, mas já aconteceu com Liz, já aconteceu com Arthur. Já teve momentos nossos com Francisco, que se não foi Deus falando, eu não sei quem falou. Porque não tinha como saber, não tinha como ser tão preciso. Eu me lembro de uma vez eu estar deitado na minha cama e Liz encostado do lado. E eu vou ser muito sincero para você, até a linguagem não era comum a uma criança. Se não foi Deus falando por ela, eu não sei mais quem é Deus falando como. E eu ainda morava ali na Mergentale, 345, apartamento 231, na Torre B. E eu me lembro que aquela menina entra, ainda balançando um pouco e caminhando. E ela disse para mim: pai, você está cansado? Coloca as mãos e ora e sai. Eu não estava cansado, eu estava destruído. Mas a forma como ela me tocou, simplesmente mudou todo o cenário que eu estava vivendo. E nós não podemos desprezar isso, amado. Por quê? Porque a educação da justiça vai colocar os nossos filhos no lugar que eles precisam estar. E quando eles tiverem Deus dessa forma, amado, eles vão surpreender vocês a cada momento. Eles vão ser instrumento de Deus para a sua vida e para aqueles que os cercam. Eu me lembro que entra na sala de Liz um menino que tinha dificuldade de se comunicar por causa de uma doença que ele tinha. E além disso, ele era francês e tinha acabado de chegar no Brasil, então também não sabia nem falar o português. As professoras da escola não sabiam o que o menino queria. Se queria água, se queria banheiro, se queria falar alguma coisa. Elas simplesmente não conseguiam entender. Você acha que quem entendia? Quem dizia para ti, ele quer isso, ele quer aquilo, ele precisa ir para o banheiro, please. E eu lembro das professoras chegando para a Rafa e dizendo, né, sua filha é diferente. Existe algo nela. Nós ainda não conseguimos interagir e perceber as necessidades dele, mas ela sabe exatamente o que ele precisa quando ele precisa. Amado, a chama do Espírito na vida dos nossos filhos vão fazer diferença muito cedo. Mas como igreja nós precisamos desse abraço acolhedor. E eu vou terminar essa mensagem falando da finalidade de Deus nesse projeto maravilhoso, quando nos criou e nos recriou em Cristo. E nos deu mães maravilhosas como as que nós temos. A Bíblia diz, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, versículo 17. Então ele diz, para a correção, para a educação da justiça, e a finalidade é para que o homem de Deus, diga comigo, o homem de Deus. Você pode estar vendo uma criança, mas Deus vê um homem. Dele, criado por Ele, para boas obras. Você pode estar vendo uma criança, mas Cristo vê um homem dele, recriado por Ele, para as boas obras. E a Bíblia diz que é para que esse homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Eu ouvi você dizendo obrigado, mãe. E eu também quero, junto com você, dizer obrigado, mãe. Porque eu sei que tudo que eu tenho é Cristo. E se existe uma pessoa que eu preciso agradecer por ter Cristo, é minha mãe. Até hoje está ecoando a sua voz no meu ouvido, dizendo obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Isso marcou a minha vida.
porque você está perfeitamente habilitado para as boas obras. Obrigado, mãe, para que você seja perfeito. Obrigado, mãe, para que Cristo seja a tua vida e a tua fonte. Obrigado, mãe, para que os teus filhos conheçam os ensinamentos da avó. Obrigado, mãe, para que o amor e a fé sejam vistas em Brian. Obrigado, mãe. E deixa eu te dizer acerca do perfeito de Deus. Obrigado, mãe. Obrigado pela mãe que você é. Obrigado, mãe, pela mãe que eu tenho em casa. Amado, perfeito tem um prefixo P. Quando você dá, você expressa generosidade. Mas o perdão, que é dar em sua estatura máxima, exige de você sacrifício e força. Quando a Bíblia diz que Deus fez isso para que o homem de Deus fosse perfeito, a Bíblia está dizendo é para que esse homem alcance o máximo da estrutura e da essência que ele pode carregar a minha. A diferença de um óxido para o peróxido é a quantidade de átomos de oxigênio que ele carrega. Beto, como um bom engenheiro químico, talvez pudesse ensinar isso para você melhor do que eu. Você é engenheiro químico ou elétrico? Desculpe, elétrico. Mas como um bom engenheiro, ele vai saber explicar isso, pode ter certeza. Mas a diferença do óxido para o peróxido é da quantidade de oxigênio. Quando as substâncias carregam consigo o prefixo P antes do núcleo da palavra, antes do radical da palavra, é porque a quantidade da essência daquilo está carregada ao máximo. Então, o peróxido de oxigênio é quando a estrutura molecular está tão carregada de oxigênio que não cabe mais. Mãe, você pode carregar os seus filhos da essência de Deus, para que eles sejam perfeitamente habilitados, para que eles sejam perfeitos, que tenham tanto de Deus neles, que não haja espaço para mais nada. Porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, para não satisfazer a natureza carnal. E se você não quer um filho carnal, um filho que erra, um filho que cobiça, um filho que engana, um filho que mente, você não precisa fazer mais força para repreendê-lo do que para educá-lo. Porque a Bíblia não diz que a tua repreensão vai levar ele a essa condição, mas diz que a tua educação na justiça pode fazer com que esse homem seja plenamente habilitado a se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, perfeito. Perfeito. E às vezes nós precisamos saber que precisamos fazer novamente. Porque perfazer, amado, fazer novamente, voltar a fazer as mesmas coisas não é fácil. Mas eu chamo você a perfazer, a reestruturar as rotinas da sua casa. Que Cristo seja o centro, que a adoração esteja presente, que a igreja, a comunhão com os santos seja mais importante do que o futebol, mais importante do que o inglês. Porque o inglês não vai levar ele para a eternidade, mas a oração em língua sim. Se é para aprender uma língua estrangeira, que seja a dos anjos.
Se ele puder aprender várias, melhor ainda. Mas que a dos anjos seja mais importante do que o inglês. Se é, meu amado, para que ele seja sábio em alguma coisa, que ele seja na palavra. Porque nenhuma outra coisa que ele aprender vai ter aptidão para salvar a alma dele. E a Bíblia diz que a alma ela é poderosa para salvar a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas almas. Que seu filho seja cheio do Espírito Santo, que sua filha seja cheia do Espírito Santo. E eu quero chamar a Eliane aqui. Quero que todas as mães da igreja venham aqui. Nós não vamos orar individualmente por você, mas eu quero que, ou fique de pé no seu lugar. Todas as mães fiquem de pé no seu lugar. E nós vamos orar porque você tem um desígnio de Deus da parte de Deus maravilhoso. E não importa se o seu lar está todo organizadinho, ou talvez como o de Lloyd, tem algumas desestruturas. O que importa é que Cristo em você é a esperança da glória. Não importa se é perfeito ou não, a forma como vocês vivem e se relacionam com Deus. Mas se você decidir ter fé em seu coração, e se o amor de Deus habitar em você de uma forma nova e viva hoje, nessa manhã, esse mesmo amor que vai ser visto em você também vai ser visto nos seus. E esses homens e mulheres perfeitos de Deus, perfeitos homens de Deus, perfeitamente habilitados para toda boa obra, vão fazer coisas que os nossos olhos vão ficar chocados. Eles vão operar em unções que nós ainda não conhecemos. Eles vão fazer sinais para Deus que nós nunca vimos. E eles vão falar com ousadia e intrepidez como a que ainda nós não vivenciamos. Mas a fé que você vive também vai ser manifesta na vida deles, em nome de Jesus.